Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo, né? Durante esse período de quarentena. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando, cuidando da família. Eu sei que há um momento que a gente nunca pensou que fosse viver, né? Em pleno século XXI, a gente fosse viver acontecimentos lá da Idade Média, mas eu queria deixar um recado para vocês que isso vai passar, né? Vamos procurar fazer a nossa parte, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, principalmente, né, para a gente não enlouquecer aí trancado dentro de casa. Mas lembrando que é importante sim, quem puder ficar em casa, para que a gente possa estar junto o mais breve possível, tá? Então é isso. A gente vai estar corrigindo hoje a lista de exercícios de revisão do primeiro bimestre que foi enviado para vocês. Bom, vamos lá. O nosso conteúdo são ângulos, né? Nós vimos diversos tipos de ângulos e os exercícios são baseados nisso. Então, para a gente estar resolvendo esses exercícios, a gente vai ter que lembrar as propriedades, né, de ângulos, de alguns ângulos. Vamos lá. Primeira questão, letra A. A gente tem duas retas que são concorrentes, certo? Essas retas concorrentes, elas formam esses dois pares de ângulos que estão assinalados, onde um é x menos 10 e o outro é x mais 20. E aí eu penso para determinar o valor de cada ângulo. Na letra A, a propriedade que a gente vai aplicar são dos ângulos opostos pelo vértice, né? E ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, a gente vai fazer aí 7x menos 10 igual a x mais 20. Transformou isso aí numa equação e aí a gente vai resolver a equação. Coloca x para um lado, número para o outro e a gente chega no resultado que x é igual a 5. Beleza, só que o que eu quero saber é o valor de cada ângulo, eu não quero saber o valor de x, tá? Então, a gente vai substituir o valor de x em qualquer um dos ângulos. Eu escolhi o 7x mais 10. E aí, como o x é 5, ficou 7 vezes 5 menos 10. Lembrando que a gente resolve primeiro a multiplicação. Então, 7 vezes 5, 35 menos 10, 25 graus. Então, são 25 graus que a gente tem aí, é a medida de cada ângulo. Para tirar a prova, né, ver se está certinho, se eu substituir o 5 lá no x mais 20, se o x é 5, também vai dar 25, ok? Letra B. Letra B é a mesma coisa. As letras são concorrentes, formam ângulos opostos pelo vértice e eles são iguais. Então, a gente vai igualar 5x menos 10 igual a 3x mais 40. Resolvendo a equação, a gente acha que x é igual a 25. Substituindo, eu escolhi substituindo 5x menos 10, e aí a gente acha 115 graus. A letra C, eu tenho três ângulos, né? E aí a gente observa o seguinte, que a gente vai ter que lembrar do círculo, né? O círculo, ele tem um total de 360 graus. E aí a gente consegue observar que se eu somar todos esses ângulos que estão aí, ele tem que dar 360 graus. Então é só colocar 2x mais 40 mais 5x menos 10 mais x mais 50 igual a 360 graus. De novo, a gente cai na equação do primeiro grau, então a gente organiza tudo direitinho e acha x igual a 35. Como eu quero saber a medida de cada ângulo, nessa eu vou ter que calcular cada ângulo mesmo, porque eles não são iguais. Então, eu substituí no primeiro lá, no 2x mais 40, onde x é 35, eu acho que aquele ângulo mede 110 graus. Substituindo no x mais 50, eu acho 85 graus. E substituindo no 5x menos 10, eu acho 165 graus. Para saber se está certinho, é só fazer a soma do 110 com 85 e o 165. Vai dar o 360, resposta certa. Letra D. Nós temos três ângulos, né? Eu tenho uma reta e formando um Vzinho, outras duas retas. E aí formaram-se três ângulos.
A propriedade que a gente vai estar usando nesse, se eu for escolher por propriedade, né? A gente vai notar que os três ângulos são suplementares. E a característica dos ângulos suplementares é que eles somados dão 180 graus. Então, a gente vai fazer x mais 110 mais x igual a 180. Resolvendo a equação, a gente acha que x vale 35 graus. Eu posso lembrar também, né, quem não quiser fazer conta, que eles são suplementares e, obviamente, a soma vai dar 180, ok? Na letra E, a mesma coisa. Eu não preciso usar o suplementar porque eu já sei que o ângulo da esquerda mede 90 graus. Então, eu posso usar o x mais 2x, sabendo que ele é complementar e a soma dele vai valer 90 graus. Então, eu faço x mais 2x igual a 90, logo x é igual a 30 graus. A medida dos ângulos, se um mede x igual a 30 e o outro mede 2x, o outro é 2 vezes 30, que dá 60. Na letra F, ela é parecida com a letra C, né? Onde eu posso fazer a soma desses ângulos igual a 360. Lembrando que eu não preciso estar mostrando 90 graus para saber do ângulo reto. Quando a gente tem esse quadradinho com uma bolinha no meio, significa que ele é um ângulo reto. Logo, ele mede 90 graus. Então, a gente faz x mais 90 igual a 360. Resolvendo a equação, a gente acha que x é igual a 135 graus. A questão 2, ela é uma questão onde a gente vai transformar a escrita para uma linguagem matemática, né? Isso aí é porque alguns problemas que a gente vai ver lá na frente, eles vão pedir, né? Vai exigir que a gente consiga transformar o que está escrito numa linguagem matemática para poder estar resolvendo. Então, vamos lá. Número 2. A medida de um ângulo é x. Faça a expressão matemática que representa. Letra A. A medida do complemento desse ângulo. Lembra, quando a gente estudou ângulos complementares, né? Se eu tenho ângulos complementares, são aqueles que somam, somam 90 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 40 graus, o complementar dele é 50, certo? Se eu tenho um ângulo de 10 graus, o complementar dele é um ângulo de 80 graus. Logo, a medida do complemento de um ângulo é 90 graus menos esse ângulo. Como ele me diz que a medida do ângulo é x, então uma expressão matemática que vai representar essa frase, a medida do complemento de um ângulo, é 90 graus menos x. Letra B. A medida da metade do complemento desse ângulo. Então, como a gente já viu na letra A, que o complemento de um ângulo é 90 menos x, se é a metade, é só dividir por 2. Letra C. A medida do suplemento desse ângulo. A letra C é parecida com as outras, eu só tenho que lembrar que ângulos suplementares somam 180 graus. Logo, se eu tenho um ângulo de 30 graus, o suplemento dele é 150, certo? Então, transformando para uma linguagem matemática, o suplemento de um ângulo é 180 menos x. Letra D. O dobro da medida do suplemento desse ângulo. Eu já vi na letra C que o suplemento de um ângulo é 180 menos x. Se é o dobro, eu tenho que multiplicar por 2, certo? Então, é só fazer 180 menos x multiplicado por 2. Sempre importante a gente colocar o parênteses, né? Porque o 2 multiplica o resultado. Se eu não coloco o parênteses, vai ficar o 2 multiplicando só o 180. Quando na realidade o que a gente quer, o dobro é do complemento todo. Então, o complemento é o suplemento é o que está no parênteses, 180 menos x. A questão 3, ela é um probleminha, né? Como eu falei para vocês que costuma aparecer. A gente tem a terça parte da medida do complemento de um ângulo é 25. Quanto mede esse ângulo? Então, vamos lá, vamos por partes. Ele me diz que o complemento de um ângulo é igual a 25. Como é que eu sei quem é o complemento de um ângulo? Eu tendo que x é esse ângulo, né, que a gente está buscando, o complemento dele é 90 menos x. Só que ele me diz que é a terça parte, ok?
A terça parte é dividir por 3. Então, a terça parte da medida do complemento de um ângulo. O complemento de um ângulo é 90 graus menos x. A terça parte é dividido por 3. Então, a gente tem 90 graus menos x sobre 3. E ele me diz que isso é igual a 25 graus. Então, igual a 25. Como é que eu vou resolver? Chegou a tal fração que vocês ficam apavorados. Nesse caso, é bem tranquilo. O meu 3 não está dividindo? Quando ele passa para o segundo membro, ele passa multiplicando, certo? Então, eu fico com 90 menos x igual a 25 vezes 3. De novo, a gente sempre vai cair na equação. E aí, a gente resolve e acha que x é igual a 15. O número 4. Quanto mede a terça parte da medida do suplemento de um ângulo de 15 graus? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, ele me diz que ele quer saber quanto é a terça parte da medida do suplemento de um ângulo de 15 graus. Ele me fala quanto é o ângulo. Então, o suplemento de 15 graus é 180 menos 15, que dá 165. Se é a terça parte, é só pegar o 165 e dividir por 3. A resposta, 55. Bom, pessoal, essa é a correção, né? Eu espero que vocês estejam estudando, que vocês tenham tentado, né, resolver e que possam ter corrigido. Quem não conseguiu, que tenha esclarecido as dúvidas. Qualquer coisa, não entendeu o que aconteceu, ai, Vivian, como é que chegou nesse resultado? Deixa o comentário lá, né, no vídeo ou manda um WhatsApp lá no grupo, que aí a gente vai estar tentando esclarecer as dúvidas, ok? O que precisarem, sabe que eu tô aí, é só dar um jeito de comunicar, né, o que está acontecendo. E a gente se vê na próxima semana, iniciando a matéria do segundo bimestre. E, bom, é isso. Fiquem em casa, estudem, divirtam-se, né, na medida do possível. Aproveitem esse tempo aí para estar buscando novos conhecimentos, né? Graças a Deus, a gente tem hoje a internet, onde a gente encontra várias possibilidades aí, ok? Beijos, estou com saudade, se cuidem.